coisa, pode falar. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vai? Um bom dia aí no domingo, né? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre os Pleurothales gigantes, né? Então aí uma live um pouco diferente do que normalmente a gente fala, né? Que a gente faz normalmente sobre micro, né? E hoje a gente vai falar sobre gigantes, né? Então são algumas plantas aí que a gente até tem um carinho muito grande, um carinho muito especial, essas os Pleurothalidae, né? E aí da família, alguns Pleurothales, algumas Steles, e aí algumas plantas aí grandes. Bom, sejam bem-vindos, vamos vendo se o som tá bom, se tá tudo bem a imagem. Hoje o sol tá batendo um pouquinho aqui, tá muito vento aqui em São Paulo, né? Então aqui eu fiquei aqui no mesmo local, aqui atrás do orquidário, onde que não bate muito vento. Mas vão chegando aí, vão vendo o sol, Vanderlei, Marlene, Ale Monteiro, Maria Rita. Ô Maria Rita, do Rio de Janeiro, bom dia minha amiga, tudo bom com você? A Cida, o Roberto, Marlene, aí pessoal, vamos entrando, Alex, sejam bem-vindos, né? Nesse domingo, aqui a gente está na rua, eu fico na varanda da minha casa aqui para a rua, e aqui a gente tem aí hoje um carro do ovo, né? Então aqui é bairro, não tem jeito, daqui a pouco vocês vão ouvir aí, daqui a pouco ele começa a falar aí, mas fiquem tranquilos, que eu acho que o som aqui tá bem, dá pra gente correndo aí, falando bem. Ô Vanderlei Neves, bom dia meu amigo, tudo bom? Como é que estão as coisas em Santa Catarina? Esperada? Opa, que bom, que bom! Né? As Pleurothales gigantes a gente sempre aí tem um carinho muito especial, isso é ótimo. Vanderlei, um abraço aí para você. Esses dias eu vou ir pro sul, mas eu vou mais pro Paraná, mas vamos ver se logo aí volto para Santa Catarina também. Márcia Teixeira, bom, sejam bem-vindos. Pessoal, vocês vão ver que a mesa hoje ela tá um pouco diferente, né? A mesa ela tá cheia aí de plantas grandes, né? Então vocês vejam aqui, tem algumas preciosidades, algumas plantas maiores, né? Então vocês vejam aí, ó, bem diferente, né? Daquelas plantas pequenininhas, aquelas coisas pequenininhas que a gente sempre cultiva, né? Mas isso daqui é algo que a gente também fica apaixonado, né? Eu particularmente sou apaixonado. O meu problema é falta de espaço, senão eu teria aí essas espécies gigantes, muitas delas mesmo. E como eu gosto muito de variedade, eu acabo tendo de tudo um pouco. E das gigantes, eu tenho algumas também e um carinho muito especial por algumas espécies, tá? Mas, como de costume, vamos dar uma repassada aqui dentro do orquidário, o que a gente tem aberto, algumas flores bonitas aí para mostrar para vocês. Bom, sejam bem-vindos, Regis, Renan, Renato, Norten, Viver de Estética, Regi Abreu. Ô Reginaldo, tudo bom? Como é que tá as coisas aí, Nazareno? Tudo jóia? A Daniela, o José Martins, a Anne, o Xavier, beleza. Então pessoal, vamos lá, vamos começar para a gente poder, de repente, aí falar um pouquinho mais e tirar algumas dúvidas no final. Tá ok? Bom, tomar um golinho de café. Vamos lá, vamos mostrar primeiro algumas coisas que estão floridas, né? Então deixa eu mostrar aqui, a semana passada eu mostrei para vocês esse dendróbio, mas ele não estava completamente aberto, agora ele está completamente aberto. O dendróbio Carrone, né? Então aqui ó, ele é bem bacaninha, ele tem aqui, deixa eu ver se eu pego uma flor aqui legal, ó. O labelo dele é amarelo, né? Ela é branca listrada, e aí ela tem essas duas anteninhas, né? Que são as pétalas dela, ó. Ela entorta para trás, né? E ficam aí como duas anteninhas, ó, que bacana. Então esse daqui é um dendróbio Carrone, ele é lá da região da Austrália, ali fica ali Nova Guiné, Austrália, né? Então é uma plantinha bem bacana. Labelo amarelo, ela é branca, e aqui as duas pétalas, elas voltam para trás aqui e ficam como sendo duas anteninhas. Uma outra planta bem bacana, daquela mesma região ali, vamos se dizer ali da Nova Guiné, Austrália, principalmente aqui, esse daqui especificamente é Queensland, Austrália, né? É uma planta que já é muito conhecida por vocês. Esse daqui é o Liquenastro, né? Então aqui ó, tá florido, tem aqui, tá com uma florzinha aqui pequenininha, ó.
o labelo dele é amarelinho e ele é toda listradinha, muito bacana. Esse daqui sempre foi conhecido aqui no Brasil como sendo Lycaenastrum, tá? Só que ele é Lycaenastrum, só que ele é uma variedade do Lycaenastrum, tá? O Lycaenastrum ele tem as folhas pequenininhas e elas são achatadas, arredondadas. Esse daqui é o Lycaenastrum variedade Prentice. Tá? Então, se você tem ele na sua casa como Lycaenastrum, só acerte aí a variedade, porque ele é a variedade Prentice, tá? O Lycaenastrum mesmo, a folha dele é pequenininha e é achatadinha. Então, se você tem também esse achatadinho em casa, esse é o verdadeiro Lycaenastrum. A flor é praticamente a mesma, tá? Não muda muito na flor. O que muda é a parte do vegetal. Então, esse daqui é o Lycaenastrum Prentice. E o que a folha é menorzinha e achatada é o Lycaenastrum mesmo, tá ok? Bom, algumas brasileiras também a gente sempre mostra, né? Então vamos mostrar aqui que está abrindo aqui em casa. Essa daqui abriu essa semana, essa folha abriu esses dias e essa abriu de ontem para hoje. Então você vê que ela ainda está meia torta. Então essa daqui é a nossa Coccinia. Então ela demora mais ou menos uns 2 a 3 dias para a flor ficar bem aberta, ficar certinho. Então muitas vezes você olha uma flor assim, você fala, nossa, que flor feia, tá toda torta. Não, ela não abriu totalmente ainda. Você tem que esperar uns 2, 3 dias, aí ela abre plenamente, aí ela fica bem aberta, tá? Então essa daqui, ó, abriu tem um dia, mais ou menos, uns 2 dias, ela ainda está abrindo, ela ainda não está totalmente formada, mas uns 2 dias, aí ela fica plena, ela fica bem esticadinha, né? Então Coccinia tem muito disso. Você tem que esperar pelo menos uns 2, 3 dias para ela ficar plenamente aberta. Aqui já de Minas Gerais, né, da região de Minas Gerais, aí a mista, né, essa daqui eu mostrei também semana passada para vocês, mas agora ela está esplêndida, né? Na verdade só está faltando 2 flores abrirem aqui, ó, mas ó, essa daqui é a Hofmannsegella mista, né, uma planta também bem bacana, bem bonita. Eu gosto bastante delas e cultivada aqui da forma que a gente mostrou semana passada, do semi-hidropônica. Uma outra planta que eu mostrei semana passada, que ainda não estava totalmente aberta, foi uma outra Schoenorchis, tá? A Schoenorchis brevirax, e aqui hoje ela já está praticamente quase toda aberta, né? Então ela é mais alongada, ela é diferente aí das outras Schoenorchis aqui que a gente conhece, né? Ela tem umas brácteas aqui toda pintadinha de vermelho, até tem uma certa protuberância, e aqui o cachinho. Ela está com 2 cachinhos, né? 2 hastes florais, olha que bonita. Essa é uma planta aqui de coleção, essa planta aqui praticamente está chegando no Brasil agora, eu acredito que mais alguns meses aí, ou para o ano que vem, que a gente vai ter alguma disponibilidade maior dessa planta, mas essa daqui é uma planta ainda de coleção, é a única que eu tenho. Essa daqui é a Brevirax, Schoenorchis brevirax, tá? Uma outra planta bacaninha que começou a abrir, né, aqui em casa também, já algumas pessoas já mostraram, já tiraram foto dela aberta, mas abriu aqui em casa agora, né? A Phalaenopsis lobe, né? Então, olha, ela é bem bonitinha aqui, ó, ela já é um marrom com amarelo, né? Aqui no labelo dela. Então, ela tem essas listras marrons e amarela, né? Então, isso daqui é o nosso Phalaenopsis lobe, né? Então, uma planta aí também dos Phalaenopsis, um mini Phalaenopsis, né? Então ela é pequenininha mesmo, o tamanho dela é esse mesmo, não cresce muito mais que isso, mas também as flores bem bonitas, né? Agora tá florindo o lobe e mais uns 15 dias, 20 dias vai começar aí os pariche, né? Então primeiro é o lobe, depois começa a entrar o pariche. Então o pariche daqui a pouco também já está florido, já está subindo as hastes florais dele. E pra gente aqui mostrar aqui alguma coisa também de bulbofilo, né? Esse bulbofilo aqui é um bulbofilo bem diferente, tá? Também pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é de Madagascar, né? Então da ilha de Madagascar. Então é o Sulphurium, né? Ó, Sulphurium. Ó como que ele é bonitinho. É pequenininho mesmo, ó, mas ó, quantas flores. Muito bacana. É uma planta bem bacana também. Nativa de Madagascar. Né? Então, uma plantinha bem pequenininha, bacaninha, a cada bulbo vai saindo uma haste floral e aqui esse bulbo novo, uma outra haste floral. Legal? Bom, gente,
Agora, só para a gente finalizar aqui, eu queria mostrar umas duas restrépias, né, dentro também do que a gente tem aqui de diferente, né, que normalmente aí o pessoal sempre confunde também. Essa daqui é a Brashypus, tá? Então a Brashypus, ela é mais amarela. Normalmente a gente tem uma planta aí no Brasil que ela é comercializada como Brashypus, mas ela é mais para tricoglossa, tá? E a Brashypus é justamente essa, ela é mais arredondada aqui, né? Essa base dela, da sincipétala, e ela é mais amarelada, então ela não é tão, aqui não é um amarelo esmaecido, é um amarelo realmente, um amarelo bem forte, tá? E essa outra aqui, ela é uma Brashypus também, só que ela é uma outra variedade, é uma variedade aí maior, ó. Vocês vejam que, ó, o tamanho da flor desse daqui, é uma flor enorme, né? Então essa daqui é a variedade Big. É uma variedade maior também da Brashypus. E para a gente finalizar, só mostrar aqui para vocês uma planta que eu gosto também bastante, pequenininha, as flores, né, pequenas, né, é insetífera, né, Pelotanthera insetífera. Então aqui ela vai, nas axilas das folhas, elas vão saindo as florzinhas, ó. E aqui é bem bacana. Então, vocês vejam que também é uma planta aí, mais aí próximo aí monopoidial, né, como as vandáceas, né, e também cultivada da mesma forma, tá ok? Bom, vamos lá, gente. Então vamos falar sobre o tema de hoje. Vamos falar sobre as Pleurothales gigantes, né? Então aí dentro das Pleurothales gigantes a gente tem aí duas divisões, né? Então são as antigas acrônias, né, que a gente tem aí como a Marta, a Teag, a gente aí entra com a Gargantua, então elas estavam dentro do gênero Acronia, voltaram aí para Pleurothales. E a gente tem algumas steles, né, que hoje estão como steles, alguns Pleurothales que foram para steles. Qual a característica normalmente desses Pleurothales gigantes? Alguns deles são epífitas, e alguns também, além de ser epífitas, alguns também vegetam no foliço da mata, né, de origem deles. Então vocês vejam, é uma planta que normalmente ela gosta de bastante umidade, tá? Então vocês têm que tomar um cuidado com isso também, porque não é uma planta que ela prefere um substrato que ele fique um pouco mais úmido. Tomem cuidado, úmido, não molhado. Tá? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Úmido é diferente de molhado, então ele gosta de uma umidade ambiente maior. Tá? Então normalmente a gente cultiva esses Pleurothales gigantes, eu particularmente cultivo junto com as Pleurothales, só que eu cultivo em vaso porque eles gostam dessa umidade ambiente. Um cuidado que você tem usar para eles. Normalmente eu utilizo vasos proporcional ao tamanho da planta, então isso é uma coisa que tem que ficar claro para vocês. Não é porque a planta vai ficar desse tamanho que eu já vou colocar num vaso enorme. Então se é uma muda pequena, você vai usar um vaso pequeno. Conforme ela for crescendo, aí você vai mudando para o tamanho do vaso. Então não adianta você já colocar num vaso muito grande, porque esse é um erro que normalmente acontece. A planta vai ficar gigante, então já vou colocar num vaso grande. Não, porque ali você tem um excesso de umidade. E aí esse excesso de umidade prejudica o desenvolvimento da planta. E principalmente o desenvolvimento das raízes. Elas vão acabar apodrecendo e a planta não vai crescer, não vai se desenvolver, a planta vai ficar feia e você vai acabar perdendo a planta. Então a questão aí do vaso. Então isso é uma coisa muito importante. A outra coisa importante é um substrato.
Então, normalmente, como é uma planta que ela gosta de ficar no local de cultivo um pouco mais úmido, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado com o substrato que você vai utilizar. Se você utilizar um substrato que retém muita umidade, o que pode acontecer? Ele vai ficar molhado, vai segurar água há muito tempo. Então eu prefiro um substrato que ele não segure muito a umidade. Normalmente eu utilizo casca de macadâmia com casca de coco e carvão, ou só casca de macadâmia com casca com carvão. Então um desses dois eu utilizo. Quando eu coloco um pouco de esfagno, eu coloco pouco esfagno, não coloco uma quantidade muito grande, só para ali a planta se adaptar. E depois ela vai se desenvolvendo muito bem. Tá? Roberto, mas você utiliza esfagno para plantar plantas gigantes? Utilizo, tá? Então tem algumas estéles que eu cultivo aqui na parte da frente da minha casa, que eu vou mostrar para vocês, né? Estéles que a gente fala, mas assim, é o Pleurotalis revoluta, a gélida, né? Então são alguns que eram Pleurotalis e vieram para estéles. Aí só que eu tô no ambiente um pouco mais seco, porque aí eu preciso ter um pouco mais, que esse vaso, esse substrato segure um pouco mais a umidade. Aí eu utilizo o substrato de esfagno com casca de arroz carbonizada, esse substrato misturado. Então, normalmente é assim. Então, se você vai colocar num ambiente um pouco mais seco, você vai usar um substrato que segura mais umidade. Se você já coloca a planta no lugar que é mais úmido, você coloca ela com substrato que não retenha tanta umidade. Bacana? Então, assim, não adianta a gente utilizar um substrato padrão. A gente tem que saber conhecer o nosso ambiente de cultivo, e a partir daí a gente determinar o substrato que eu vou utilizar. Porque muitas vezes aquilo que a gente fala de substrato, pelo menos eu penso dessa forma. Todo substrato é ruim e todo substrato é ótimo. Depende como você vai utilizar, o ambiente que você vai utilizar e como é que é o trato que você dá para a sua planta. Então, esse é o grande problema. O substrato, ele é ótimo, ele pode ser o vilão, ele pode ser o herói. Tudo vai depender como é que você cuida dele. Beleza? Então, tome muito cuidado com o substrato. Principalmente em vaso. Eu uso vaso de plástico ou uso vaso de barro. Qualquer um dos dois. Às vezes o vaso de barro eu uso mais pela questão do peso, né? Porque essas gigantes, elas realmente ficam grandes, a folhagem dela fica muito pesada. Então algumas eu cultivo em vaso, só que chega um determinado momento que a planta fica muito pesada, ela fica muito grande. Então eu tenho que colocar num vaso de barro, porque senão qualquer vento ela tomba, ela cai. Então é mais por isso mesmo. Deixa eu mostrar algumas plantas aqui, como é que eu cultivo elas, para vocês terem uma ideia melhor do que eu falei. Essa daqui é um Pleurotalis excelsa, tá? Então vocês vejam o tamanho dessa planta, ó. Isso daqui é uma planta, isso daqui, gente, é uma planta jovem, tá? Então aqui ela é uma adulta, né? Passou para adulta agora, vamos se dizer assim. Mas essa planta aqui, ela fica desse tamanho, tá? É um dos maiores Pleurotalis que tem. Esse daqui praticamente, se não me falha a memória, é o maior, se não for o maior, é um dos maiores. Ela fica deste tamanho, essa planta é enorme, tá? Mas aqui ela já é uma planta adulta, tá? Então ela já tem aí a possibilidade de florescer, aqui ela já tem as espatas, né? E essa daqui é a última folha que nasceu dela. Então vocês vejam que ela já está num tamanho grande. A próxima que vier, ela já vai ficar desse tamanho. E assim por diante, né? Então é uma planta enorme. Agora vocês vejam. Essa planta aqui, normalmente, ela é de região um pouco mais frias, né? Então são de altitudes, né? Um pouco mais altitude. Ela fica entre o quente intermediário e o frio. E ela gosta, então, normalmente ela também em árvore, em epífita, mas também no chão da mata. E eu utilizo o substrato de macadâmia, como eu falei para vocês, macadâmia, o vaso de plástico, e aqui a casca, a macadâmia e um pouco de esfagno. Agora eu quero que vocês vejam, o que eu quero mostrar dessa planta é isso. Ó, a quantidade de raiz que essa planta está desenvolvendo.
Isso daqui que é o importante, gente, é a raiz, tá? Porque muitas vezes isso fica escondido aqui no vaso e a gente não dá muita importância. A gente só presta atenção nas folhas, né? Ah, que folhagem bonita, a flor é bonita, mas principalmente para a planta desenvolver bem e para ela florescer, ela precisa disso. Se ela não tiver raiz desenvolvendo, vocês me desculpem, a planta nunca vai crescer, nunca vai ficar bonita e nunca vai se desenvolver. Por isso que é importante a gente ter um conhecimento do tipo de vaso que a gente vai utilizar, o tipo de substrato que a gente vai utilizar, senão isso daqui não acontece. E a tua planta não vai crescer, não vai desenvolver. Principalmente gigantes, tá? As gigantes, elas precisam, como todas as orquídeas, elas precisam de raiz, precisam ter uma raiz saudável. Se ela não tiver a raiz saudável, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. Tá ok? Eu vou colocando as plantas no chão, porque senão a gente não vai conseguir mostrar todas. Bom, aqui a gente já entra aqui dentro também das steles, né? E já indo para as steles, a excelsa também entra nesse meio também. Essa daqui já é uma planta que veio para mim com esse nome, então é o nome que eu utilizo, tá? Ela é muito parecida com a Colossus, é muito parecida com algumas outras, mas ela me veio como nome de Revoluta. Eu também não tenho muita certeza porque essa família aqui, ela é muito difícil de você identificar, tá? Mas aqui o que é interessante, ela já está florescendo, ela está começando a florescer, ó, são flores bem pequenininhas, ó. Muito parecida aí com o tipo da gélida, né, para quem conhece mais a gélida, e ela enche de haste floral, tá? Então ela fica normalmente assim, ó, como que é a folha dela. Isso daqui é tudo haste floral. Você veja, numa única folha, ela está com 6 hastes florais. Então isso daqui é o normal dela, tá? Então essa daqui no Facebook aqui. Então estão 6 hastes florais aqui, ó. E isso daqui é o normal. Então essa daqui é a primeira folha, né, as primeiras folhas com flor. Daqui a pouco ela enche isso daqui tudo, vai ficar cheia. Da mesma forma, tá? Aqui ela já tem as raízes saindo, aqui ó, tá cheia de raiz. E da mesma forma, ó, a planta aqui ó, enorme, saudável, tá? E se desenvolvendo, cheia de broto novo e com floração. Isso daqui que é o espetacular da planta. Uma outra aqui bacana dessa família também, que aqui já é mais conhecida de vocês, é a gélida, né? Então essa daqui é a nossa gélida. A gélida ela já floresceu. Aqui no Brasil ela já floresceu, já passou a florada dela. Então vocês vejam aqui, ó, também a folha, ó, folhas enormes, saudáveis, né, bonitas, né? Aqui, ó, todas as hastes florais aqui, ó. Então isso aqui foi tudo haste floral que ela deu. Então essa daqui da mesma forma, ó, cultivada num vaso de plástico. Aqui, ó, broto novo saindo, ó. Aqui é um broto novo, provavelmente não vai conseguir ver, infelizmente. Mas aqui, olha, planta saudável, vaso de plástico. Essa daqui, como eu cultivo ela aqui na frente, ela já é o substrato de esfagno com casca de arroz carbonizada. Então, tanto essa quanto a Revoluta, as duas eu cultivo aqui na frente. Então, ela já é um substrato diferente, tá ok? Agora mostrar os pleurotales mesmo, né? Então aqui já é a família aí já mais dos pleurotales, né? Então ali aquelas 3 que eu mostrei, elas já ficam mais próximos ali hoje dentro de steles, né? Mas elas são plantas que normalmente gostam de um pouquinho mais de umidade. Então normalmente eu cultivo com esfagno e casca de arroz carbonizada. Brita no fundo, vaso de plástico, tá? Beleza? Aqui já são as pleurotales. Aqui, ó, essa daqui é a Titã, tá? Aqui, ó, um broto novo saindo, ó. Esse daqui é um broto novo, tá? Ó, tá desse tamanho aqui o broto, ó. Esse é um broto que tá saindo. Então essa planta aqui, o que é bacana dessa planta, que eu gosto da Pleurotalis Titã? Ela floresce o ano inteiro. Então ela tem flor o ano inteiro. Então ela não para de florescer. Eu já mostrei para vocês, essa daqui, ó, na verdade ela aqui já fechou. Ela dura pouco tempo, né? Então, mas aqui, ó, para vocês terem uma ideia da flor, ó, como que ela é. Então ela é amarela, é uma das flores maiores que ela tem, é praticamente 8 centímetros o tamanho dessa flor, né? Bem grande. Mas aqui, ó, já tem mais flores saindo aqui, ó. Tem uma aqui e tem mais outra aqui embaixo, ó.
mais outra aqui embaixo, mais outra aqui, então vai dar flor em toda a planta, né? Essa planta normalmente ela também fica dessa altura mesmo, já está uma planta adulta, não cresce muito mais que isso não, tá? Só que essa daqui eu já cultivo ela também em vaso de plástico, mas aqui já é o substrato de casca de macadâmia, casca de coco e carvão e um pouquinho só de esfagno. Não tem muito esfagno nessa planta, mas olha a saúde dela. Isso daqui que é importante. Agora aqui as raízes dela estão se desenvolvendo muito bem. Aqui já tá, não dá para ver muito bem porque o vaso aqui, se eu virar vai cair o substrato. Mas olha, é isso daqui, gente, que é o importante. Então, qual o segredo? Essas plantas, elas precisam de um substrato onde que a raiz possa se desenvolver. Não adianta você colocar um substrato que ele mantenha demais úmido ou que você regue demais. Tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes o pessoal fala assim, essas gigantes elas gostam de muita umidade. E aí você vai lá e molha, aí você vai lá e rega, e você vai e molha. E aí o que acontece? A planta acaba definhando, por quê? Porque a raiz não se desenvolve, a raiz apodrece e a planta acaba morrendo, né? Então esse é o grande problema. Uma outra coisa importante, tá? Aqui em São Paulo, normalmente não se faz muito frio, tá? Mas nas regiões frias, tome muito cuidado com essas plantas, principalmente de você regar em dia muito frio. Tá? É preferível você deixar sem regar do que você regar a planta no frio. Então, quando a temperatura estiver abaixo dos 12 graus, ou à noite aí for passar dos 12 graus, for a temperatura abaixo dos 12 graus, não regue. É preferível você deixar ela sem regar, deixar a planta aí ficar 2, 3 dias sem rega, do que você regar ela e a temperatura baixar dos 12 graus. Tá? Eu já tive muito problema, principalmente com esses Pleurothales gigantes. Às vezes eu regava, né, ali com medo, né, porque estava seco já, tal, regava. Aí à noite a temperatura baixava bastante. O que acontecia? As plantas morriam. Na verdade, muitas folhas morriam, elas acabavam fugando, sentindo ali o frio, essa mudança térmica, e elas morriam. É uma pena, mas ela praticamente congelava. Então tome muito cuidado, né? Apesar de algumas plantas virem de regiões um pouco mais altas, essas regiões mais altas são secas, não são molhadas, né? Então tome muito cuidado com isso. Então no frio, cuidado com a rega dessas Pleurothales gigantes. É uma dica aí que eu deixo para vocês, porque eu já sofri muito com isso. E já perdi planta. Às vezes a planta está com 8, 10 folhas, e dessas 10 folhas, morrerem 7 folhas, eu só ficar com 2, 3 folhas na planta. Isso já aconteceu algumas vezes comigo aqui em São Paulo, que não é tão frio. Tá? Então você pega algumas regiões aí mais frias, tomem cuidado com isso, só a questão da rega e de molhar a planta num dia muito frio. Aqui, está começando, eu gostaria muito de ter, vocês vejam esse vaso, essa planta aqui, eu já estou com ela com vaso de barro. Por quê? Porque essa planta aqui ela já está muito pesada, eu não consigo deixar ela em um outro vaso. Eu gostaria de estar mostrando para vocês ela aberta, mas ela ainda não abriu, né? Eu esperava que abrisse hoje, né? Mas infelizmente não abriu. Esse daqui é o Pleurothales teage. Olha aqui, Essa daqui ela não está aberta ainda, mas eu acho que daqui 1 ou 2 dias ela vai abrir. Aí eu coloco a foto para vocês darem uma olhada. Aqui, essa daqui a folha, Que bacana. Isso daqui, folha saudável, o tamanho da folha linda, né? E aqui, a quantidade de flores que ele dá na folha, né? E aqui o que é ruim do teage, né? É uma coisa triste do teage, que ele só floresce uma vez por ano. Então aqui o que vai acontecer? Ele vai florescer, essas folhas vão cair, às vezes uma folha ou outra sai mais alguma flor, mas é só uma vez por ano. Perdeu isso daqui agora só ano que vem. Então essa daqui é uma das plantas que eu tenho mais carinho com ela, porque essa daqui foi uma daquelas que eu falei para você que eu quase perdi. Eu estava com essa planta com mais de 10 folhas. E eu reguei ela num dia muito frio, à noite. O que aconteceu? A temperatura à noite aqui ela baixou para uns 4 graus mais ou menos. Essa planta ela tinha 10 folhas. Eu tive que cortar 7 folhas dela. Doeu no coração, mas eu tive que cortar. Hoje ela já está recuperada. Mas olha, o que me sobrou essa folha e essa folha. As 2 folhas que me sobraram.
dessa planta, mas hoje ela já está recuperada, né? Já está aí florescendo e se desenvolvendo muito bem. E aqui, ó, isso tudo aqui é raiz, ó, gente, ó. A cabeleira dela aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, isso tudo é raiz. Isso daqui que é o bacana, desenvolver raiz. O querido Renato está perguntando qual que é a origem dos gigantes. Das gigantes, olha, normalmente tem algumas que são colombianas, né? Algumas são do Equador, então normalmente aí elas ficam dentro aí da América do Sul, ali mais a região central. Dentro ali Colômbia, Equador, normalmente a maioria delas fica ali entre Colômbia, Equador, Venezuela, então a maioria fica dentro dessas regiões aí, né? Existe uma gélida, né, que ocorre aqui também no Brasil, ela é um pouco menor também, mas existe uma gélida que ocorre aqui no Brasil, mas a grande maioria fica nessa região, entre Colômbia, Venezuela, Equador, então fica a grande maioria naquela região, tá ok? No Brasil elas não ocorrem, infelizmente, só tem aqui, a única que eu conheço que ocorre no Brasil é uma gélida, né, que é do Brasil, e o nosso pleurotário saurocéfalo, né, que o saurocéfalo também ele fica deste tamanho, né, então eu tenho plantas aqui, até eu não vou conseguir tirar ela porque ela está lá no fundo, depois talvez eu tente, mas a saurocéfalo também, ela é enorme, ela fica muito grande, então é um dos maiores pleurotários que nós temos aqui no Brasil, a Cyanthera saurocéfalo. Bacana? E essa planta aqui que eu vou mostrar para vocês agora é o Martei. O Martei, ele é uma planta aqui que já se adaptou muito bem ao Brasil, ela está se desenvolvendo muito bem, mas ela tem uma história. Essa minha planta, ela tem uma história. E foi aonde que eu comecei, e esse foi um dos motivos que eu desenvolvi esse adubo, o Micro Orchids Fert. Foi por causa dessa planta, né? E eu vou mostrar para vocês por que eu desenvolvi, por que eu cheguei a ir atrás para mudar. Porque, como vocês todos, de que forma que eu fazia? Eu adubava minhas plantas com 3, 4 adubos diferentes. Então, um com cálcio, um 20-20-20, aí colocava um adubo líquido, às vezes eu misturava ali um complexo B. Então, ali sempre fazia essas montagens aí de adubos, fazendo um protocolo de adubação. Então, sempre fiz isso e sempre fiz isso com as minhas plantas. Só que o que acontece? Nem sempre você mede certinho como você deve medir. Uma vez você erra para mais, uma vez você erra para menos. E, infelizmente, teve um dia que eu mudei, fiz uma mudança de adubo. Então, eu usava um adubo 20-20-20 e eu mudei a marca, porque não tinha a marca que normalmente eu comprava. Eu comprei uma outra marca, é tudo adubo, né? Comprei uma outra marca e fui usar nas plantas. Gente, eu me decepcionei. Eu perdi uma pectinata que estava desse tamanho, linda, maravilhosa, e essa Martei que eu vou te mostrar para vocês manchou todas as folhas, queimou todas as folhas. Na época, né, as folhas que ela tinha queimou todas as folhas. Eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado, eu falei assim, não tem alguma coisa errada, eu preciso mudar isso. E aí fui atrás disso daí, fui saber, e aí a gente vê a origem dos adubos, quais são, tudo, e aí foi que eu cheguei à conclusão que não existe, aí eu tinha que desenvolver um adubo mais voltado para orquídeas. E aí foi onde que saiu o Micro Orchids Fert. Mas ó, vou mostrar para vocês. Essa daqui é a Martei que eu tenho, tá? Então vocês vão ver que está até pesada, deixa eu ver se eu consigo segurar. O que aconteceu foi isso, ó, gente. Ó as folhas, o que aconteceu? Queimou todas as folhas da planta. Aqui, deixa eu ver, aqui ó, vai mostrar essa. Ó, queimou todas as folhas. A folha está saudável, ela vai florescer, floresce normalmente, mas o que aconteceu? Queimou todas as folhas. Mas a planta está aqui, ó. Essa daqui é a minha Pleurotaris Martei. É uma das que eu tenho. Aqui ela tem uma flor, deixa eu ver, ainda sobrou, ela já floresceu, tá, gente? Sobrou só uma flor aqui, não sei nem se eu vou conseguir mostrar para vocês. Tá aqui atrás, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ela tá até ao contrário aqui, ó. Pleurotaris Martei. Mas a flor que eu fiz no post, né, a foto que eu coloquei no post foi da floração desse ano, que ocorreu aqui uns 15, 20 dias atrás. Essa daqui, ó. Essa é a planta que eu tenho. Então, por causa dessa planta que eu acabei desenvolvendo o Micro Orchids Fert, por causa que queimou
o adubo que eu utilizei queimou essas folhas. Então vocês tomem muito cuidado também com o tipo de adubo, como é que vocês utilizam. E essa daqui também já está no vaso de barro com pedra, porque essa planta, se eu colocar no vaso de plástico, ela vai tombar, ela vai cair. Então é mais pela essa questão do peso mesmo. Querido, posso colocar uma pergunta? Pode. O Norton Light Orchids pergunta o seguinte: poderia dar mais dicas gerais de tipo de TEAG e Marta, temperatura, luz? Tá, então o Norton perguntou a questão aí se eu podia falar um pouco mais sobre o TEAG e sobre o Marten, tá? O que acontece? Mais algumas dicas de cultivo dessas duas plantas. Então vamos lá. Substrato. Então vamos lá. Substrato, o que eu utilizo? Casca de macadâmia, casca de coco, carvão e misturado, vamos dizer assim, um percentual, vamos colocar assim uns 10% a 15% de esfagno, tá? Não é muito esfagno. Então vamos dizer assim, eu vou pegar o vaso, brita no fundo, coloco um pouco de casca de macadâmia, casca de coco e o carvão. Pego a planta, pego um pouco de esfagno, coloco por baixo da planta, aí eu coloco a planta no vaso e depois eu completo aí com casca de macadâmia, casca de coco e carvão. Então aqui é como que eu planto essas plantas, tanto a TEAG quanto a Marta, beleza? Luminosidade. Então ela está num local onde que a luminosidade é filtrada e ela recebe em torno de 70%, né, a filtragem, né, vamos dizer assim, o sombrite, ele vai estar entre 60% e 70%. Tá? Não é um claro, muito claro, mas também não é tão escuro. Então ele fica entre 60% e 70%. No meu local aqui, normalmente a incidência de sol é maior durante a manhã, tá? O local que eles ficam. Então, entre 60% e 70%. Na mata, né, onde que é o local de origem dessas plantas, eles normalmente ficam numa parte mais protegida da mata. Então, ou alguns ficam na parte alta, né, são epífita, mas principalmente o Marta ele também dá no chão da mata. Então ele pega toda a filtragem das árvores, né? Então não é uma planta que ele fica exposta ao sol muito tempo. Tá? Então ela tem que ter uma luminosidade filtrada entre 60%, 70%, fica mais ou menos isso. Então o sombrite que você utilizar aí, eu normalmente utilizo 2,50%, tranquilo, mas não um em cima do outro, eu coloco um, o outro um pouco mais alto. E aí vai dar em torno de 70% aí de luminosidade. Uma outra coisa, coberto. Tá? Aí é o grande segredo dessas plantas que eu não tive problema mais de cultivo dessa planta. O local onde que você cultiva essas gigantes, sempre coberto. Tá? Pelo menos comigo aqui, é sempre em local coberto. Quando eu cultivei em local descoberto, eu sempre tive problemas para manter essas plantas. Então, orquidário, se o seu orquidário não é todo coberto, pelo menos cubra uma parte e coloque elas numa região coberta. Tá? Elas precisam de luz, mas tome muito cuidado com a chuva. Tá? A chuva é o grande inimigo dessas plantas, porque o que acontece? Como a gente cultiva elas em vaso, aqui em São Paulo acontece muitas vezes, assim, principalmente no começo do ano, às vezes chove 20, 30, 40, 45 dias seguidos. Então esse é o grande problema, o excesso de rega. E adubação quinzenal, a cada 15 dias eu utilizo o microorquídea férteis. Tá? Então é o produto que eu utilizo. E é isso, tá? Só esses cuidados que você precisa ter. A questão, uma outra coisa muito importante, tá, gente? Essa planta, ela precisa de espaço, tá? E normalmente a gente, como que eu posso dizer? A gente, em detrimento de adquirir plantas, a gente vai amontoando as plantas. Tomem cuidado. Esse tipo de planta, ele precisa de ventilação, ele precisa de espaço. Então não adianta você comprar essas plantas e começar a amontoar essas plantas. Então ela tem que ter uma distância uma entre a outra, para que ela tenha ventilação em todas as folhas, para que quando você regar, essas folhas sequem rapidamente.
Não, o substrato, ok, mas ela vai secar rapidamente e vai ficar a umidade ambiente. Então tome muito cuidado com isso. Não amontoem essas plantas, tá? Norten, é assim que eu faço e é assim que é meu cultivo, tá? E com elas tem ido muito bem. Beleza? Então espero aí que você dê uma olhada e veja no teu cultivo, principalmente duas coisas. Substrato, evita que o substrato fique muito molhado, tá? Ele pode ficar úmido, mas não molhado. Luminosidade filtrada entre 60% e 70%. Ventilação, o espaçamento entre as plantas, então não deixar as plantas muito grudadas uma na outra, então deixa um espaçamento para que ela tenha ventilação. Luminosidade a gente já falou, adubação a cada 15 dias, com micro-orquídeas fértil. Luminosidade filtrada em 60% e 70%. E é isso daí. Cuidados específicos, tá? Com o substrato que você vai utilizar. Cuidado com isso, porque o grande segredo dessas plantas, como na maioria aí das orquídeas, a gente pensa muitas vezes que o segredo é isso daqui, ó. É a folha bonita, é a floração, que nem essa teáguia aqui que está linda e maravilhosa, o titã que eu mostrei para vocês com flor, a revoluta que eu mostrei com flor. Esse não é o segredo, gente. É isso que muitas vezes eu quero passar para vocês e às vezes eu até me empolgo bastante com isso. O segredo do cultivo de orquídea não são as folhas, não são as flores, são as raízes. A gente tem que cultivar raiz. Cultivando raiz, a obrigação nossa como orquidófilo é cultivar a raiz da planta. Aprender a cultivar, aprender a dar condições para que a raiz da planta se desenvolva. O resto é a planta que faz. Ela que vai soltar broto, ela que vai soltar folha, ela que vai soltar as flores. Isso é obrigação da planta, desde que ela tenha raiz. Se ela não tiver raiz, ela não vai se desenvolver bem. E é isso que a gente tem que aprender muito bem, principalmente com todas as orquídeas, gente. Não é uma ou outra, é todas as orquídeas. É o desenvolvimento de raiz. E uma coisa que mata a orquídea, normalmente, e a gente não percebe porque a gente não presta atenção, a gente só presta atenção nisso, só presta atenção na folha ou na flor, é o substrato errado. Ou a forma que a gente lida com o substrato de uma forma errada. Ou a gente pegar um substrato, ele é bom, ele é ótimo, e a gente pensa que aquele substrato é eterno. Ele fica ali 2, 3, 4, 5, 10 anos com o mesmo substrato. A planta precisa ser trocado o substrato, a gente precisa trocar, dependendo do substrato, a cada 1 ano e meio, 2 anos. Tem substrato que aguenta um pouquinho mais, a cada 3 anos, 4 anos. Mas eu preciso trocar esse substrato, porque ele apodrece. E quando ele apodrece, a raiz da planta apodrece junto. E aí você perde a planta. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta de dois seguidores aqui, um no Facebook e outro no Instagram, um deles é o Javier, de Missões na Argentina. Ô Javier, tudo bom? Da Argentina? Como é que vai aí? E o outro é o Felipe Adjet, também da Argentina. Felipe, beleza? Isso. E ambos estão perguntando se dá para trocar a casca de macadâmia pela casca de pino. Se é saudável fazer essa troca. Então, o que eles estão perguntando? É o Javier e o Felipe, tá? Da Argentina. E estão perguntando se eu posso trocar a casca de macadâmia por a casca de pinos, tá? Que normalmente a gente utilizava muito aqui no Brasil, até bem pouco tempo atrás era muito a casca de pinos. Só que hoje a gente já está tendo um acesso mais fácil para a casca de macadâmia. Vamos lá, você pode trocar, porque isso daí eu utilizava também sem problema nenhum. O que você vai fazer? Só me dá um minuto que eu vou fugir aqui da tela. Crie uma peneira, tá? Crie uma peneira. Isso daqui é uma tela de arame que ela tem aqui 1 centímetro, né? São quadradinhos de 1 centímetro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quadradinho de 1 centímetro, tá vendo? Então, beleza. Com isso daqui eu fazia uma peneira, tá? Isso daqui eu fazia uma peneira. Então, essa peneira aqui eu utilizava. Então, eu tenho 2 peneiras. Quando eu usava muita casca de pinos, o que eu fazia?
pegava uma peneira, sabe aquelas peneiras de pedreiro, né, para fazer que faz obra? Então eu peneirava aquele substrato primeiro, então saía todo o pó, toda aquela coisinha pequena, saía primeiro, beleza? Então eu já separava o pó e o substrato que eu peneirei pela primeira vez. Depois eu pegava essa peneira aqui feita com esse arame, eu fazia uma peneira, até tem uma lá embaixo ainda guardada, eu fazia uma peneira com isso daqui e aí eu peneirava esse pinus. Tá? Tanto o pinus como a brita e como o carvão. Eu peneirava nisso. E aí o que eu utilizava? Esse substrato que eu peneirei aqui, entendeu? Então que ele fica mais ou menos com 1 centímetro de tamanho, ou um pouco menor. E o grande eu dispensava, eu jogava fora, quer dizer, eu usava em outras plantas, tipo catleia, essas outras coisas que não tinha problema. Mas eu só utilizava esse que eu passava pela peneira, tanto o carvão quanto a casca de pinos, tá? Dá para utilizar sem problema nenhum. Um outro problema, uma outra coisa que você tem que fazer com a casca de pinos, normalmente, né, é lavar ela bem, deixar ela secar bastante, lava ela bem, se possível você ferver, mas muitas vezes isso não é possível, mas lave ela bem e depois você deixa ela secar no sol, deixe durante alguns dias ela secar bem e aí depois você pode utilizar sem problema nenhum. Mas pode utilizar, eu já utilizava, só que eu não utilizava esses grandes, né? Eu peneirava e utilizava o que passava nessa peneira aqui de 1 centímetro, tá bom? Renato perguntando se como elas são importadas, se tem elas para vender, eu já respondi aqui nos comentários também. Beleza, Renato, então tá joia. Bom, gente, deixa eu só finalizar aqui e mostrar a última planta aqui que eu ainda não mostrei. Essa daqui é uma planta também bem bacana, ó, que vocês vejam, ela também está se desenvolvendo muito bem. Isso daqui é uma gargantua, tá? Então essa planta aqui eu peguei ela, uma muda pequena, realmente bem pequena, mas olha aqui como que ela tá, ó. E aqui já tá com umas folhas maiores, né? Então essas folhas provavelmente aqui já vai ter floração. Nessas folhas maiores aqui, ó. Então isso daqui é uma gargantua, ó, como que tá. E é isso daqui, gente, esse que é a questão, não vai dar para mostrar, mas aqui, olha, tem muita raiz nessa planta, muita raiz. E isso que é o segredo, tá? Dentro dessas pleurotalis gigantes, é você ter um substrato adequado para que a raiz dela possa se desenvolver. A questão da luminosidade, ela não gosta de um sol direto, uma luminosidade muito clara, ela sempre é uma luminosidade protegida, então é uma luminosidade filtrada, então isso é importante. A adubação, como a gente já falou, de 15 em 15 dias, mas o que eu vejo nessas plantas, o grande segredo é o tipo de substrato e o trato que você dá com ela no dia a dia. Então tome muito cuidado com isso. Observem se o substrato de vocês não estão fazendo excesso de rega, se ele não está molhado, porque aí se ele estiver molhado a raiz está apodrecendo e vocês vão perder a planta em pouco tempo. Às vezes até ela começa a se desenvolver, porque é que nem a gente fala, né? A orquídea não morre, nenhuma orquídea morre, a gente que mata. Então ela é teimosa, ela tenta sobreviver de tudo quanto é maneira. Só que chega um momento que ela perde as forças dela e ela acaba morrendo. Por quê? Porque a gente matou a planta, não deu mínimas condições para ela poder se desenvolver. Tá ok? Então esse é o grande segredo aí que eu coloco muito aí dentro das pleurotalis gigantes, é o substrato. Tá? Então o principal é o substrato, o trato que a gente tem o dia a dia com ela, luz, uma luminosidade mais filtrada, e aí o desenvolvimento da planta é fantástico. Uma outra coisa que vocês têm que sempre observar, tá, gente? A região que vocês moram, tá? Por quê? Nem toda planta que a gente quer, a gente pode ter, tá? Isso é fato. Então aqui em São Paulo eu consigo ter vários tipos de planta, mas tem outros que eu não consigo. Então vocês têm que observar sempre a origem da planta. Isso dá trabalho, eu sei que dá trabalho, mas vocês têm que entrar na internet, entrar em alguns sites aí que são específicos, né? Que tem aí algumas informações sobre orquídeas, e tente ver o local onde você mora, qual que é a altitude do local onde você mora. Então se você mora no litoral, dificilmente você vai conseguir cultivar uma planta que ela é nativa de uma altitude de mais de 1.500, 1.600 metros.
Se você é de uma região muito quente, você também não vai conseguir cultivar uma planta que ela é nativa de uma temperatura fria, né? Ou de um local muito frio. Até esses dias eu estava conversando com um amigo e aí ele chegou para mim e perguntou assim: ah, Roberto, eu consigo cultivar a excelsa, né, a Pleurotalis excelsa aqui? Ele é de Brasília, né? Aí eu falei para ele: olha, a altitude dele lá é 1.200 metros. E a excelsa, ela, normalmente a altitude dela é em torno de 1.600, né? 1.400, 1.500, 1.600 metros. A questão não é a altitude. A altitude ela já está adaptada aqui no Brasil ou aqui em São Paulo em torno de 800 metros de altitude. Então o problema não é a altitude. O problema é a temperatura. Lá é muito quente, então essa planta ela pode até crescer, se desenvolver, mas vai ser sofrido. Às vezes ele não vai, a planta vai morrer, ela vai sofrer muito e muitas vezes ele não vai ter um cultivo adequado. Então isso que é importante, a gente também tem que observar muito isso, a altitude da planta, tá ok? Bom pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, que essa semana eu recebi lá da Caob, através do Valdeci Fontes, né, a revista da Caob, né, e essa revista da Caob é o número 118, né, referente aqui a abril e junho, e aí eu fui convidado para fazer uma matéria, né, a respeito das nossas micro-orquídeas, né? Então a gente já está conseguindo fazer uma divulgação bem bacana em cima das micro-orquídeas. E aí a gente falando sobre as acianteras, né? Então aqui, olha, então a matéria que eu fiz aqui mostrando principalmente a questão de cultivo, né? Como cultivar aí o gênero aciantera, um dos gêneros aí maiores aqui do Brasil. E aqui tem algumas fotos, né, também onde que a gente mostra, inclusive a contracapa aqui é uma Octomeria pressing aqui do meu cultivo. Então essa daqui é a revista da Caob, eu recebi esses dias aqui, fiquei muito feliz e a gente fica muito contente principalmente por essa questão da divulgação das micro-orquídeas, né? Então elas estão ganhando espaço, cada vez mais ela está ficando mais presente e a gente fica feliz pelo trabalho que a gente vem fazendo, né? Infelizmente ainda a gente não vai ter exposições aí, a gente não sabe quando vai voltar, mas pelo menos aí a gente hoje continuando essa divulgação das micro-orquídeas e agora aí tanto aí na OSP, a OSP também já nos deu esse espaço também, a gente já falou algumas vezes sobre micro-orquídeas na revista da OSP e agora aqui tendo a oportunidade de falar um pouco de micro-orquídeas aqui na revista da Caob também. Tá ok? Se vocês quiserem adquirir essa revista aí, entrar direto ali em contato com o pessoal ali na Caob, no site da Caob, ou através da associação que vocês já são filiados, né? Então através, só está passando um avião aqui, eu moro na rota aqui do aeroporto de Cumbica. Então se vocês quiserem adquirir ela, entrando no site da Caob, lá vocês conseguem adquirir diretamente, né? Eu acredito que sim, senão vão te informar como você deve fazer para adquirir, ou através da associação que vocês já participam aí. Então a revista da Caob e aí também com algumas outras matérias bem interessantes aí para vocês, tá ok? Bom pessoal, essa revista aqui também eu recebi alguns exemplares a mais com a oportunidade aí de a gente estar podendo aí presentear vocês. Então essas revistas aqui, eu tenho 3 revistas aqui, então dentro dos pedidos que tiverem hoje dentro do Orquidário aí Roberto Martins, eu vou vou enviar, né? Vou enviar essas revistas de brinde. Então eu tenho 3 revistas aí, 3 revistas, os 3 primeiros. E os 3 primeiros aí a gente vai enviar essa revista de brinde para vocês. Tá ok? Bom, gente, ficou alguma dúvida a mais? Opa, o que é isso, Javier? Eu que agradeço a tua participação. A Maria Rita te parabeniza pela matéria. Obrigado, amiga, e eu quero logo aí fazer uma visita no Rio de Janeiro, aí conhecer as tuas plantas. Deixa passar a pandemia aí, vou fazer uma visita para você. Eu sei que já prometi muitas vezes, mas eu vou fazer. Ela conta que ela tem Teag florido, Teag com Galitu, a Nuda, que já floriu, e a Marta, mas ela tem alguns que não floriram, dá tempo sem florir.
Então muitas vezes tem que ver ali a questão de substrato, às vezes a luminosidade, tudo essas questões aí que a gente tem que olhar para a planta ali e tentar identificar, mas isso pode acontecer mesmo, né? Então aí a gente tem que observar para ver o que está acontecendo. O Adivar José dos Santos aqui no Instagram está falando, pessoal, o substrato tamanho 2 que o Roberto vende no site tem um tamanho ótimo e vale aquisição. O Adivar é lá de Minas Gerais, né? Obrigado, Adivar. E esse substrato realmente aí foi desenvolvido pensando justamente aí nas micro-orquídeas. E obrigado, né, que você utilizou e fico feliz aí que você tenha gostado. É o substrato de casca de macadâmia que a gente tem aqui. Tanto eu tenho casca de macadâmia, casca de coco com carvão, ou só casca de macadâmia com carvão. Tá ok, gente? Marcelo na cozinha, falando muito obrigado por essas lives explicativas aos domingos. Abraços para vocês. Em breve comprarei mais esse adubo top, pois o meu está acabando. O Marcelo, obrigado, Marcelo. Marcelo falando aí, agradecendo aí dessas lives, porque o que é importante, né, gente? Essa troca de conhecimento, a gente poder mostrar um pouco dentro da minha experiência o que eu aprendi nesses anos de cultivo, porque eu perdi e matei muita planta. Hoje eu já tenho aí um know-how aí em cima de cultivo de micro-orquídeas, mas foi muito difícil conseguir esse aprendizado, porque isso a gente não tem essa informação ela é muito escassa, né? Até mesmo nas associações, a gente tem informação sobre catleia, a gente tem informação sobre algumas plantas maiores, de flores grandes, né? Mas normalmente sobre as micro-orquídeas a gente não tem essa informação. E eu também penei muito. E o que eu resolvi fazer? Quando eu aprendi, eu realmente falei assim, não, eu já sei cultivar, eu consigo cultivar, agora eu vou ensinar. Então essa foi a minha proposta. A minha proposta é ensinar, é passar o meu conhecimento para vocês, para que vocês também possam cada vez mais mostrar essas plantas. Porque o que eu percebi com a questão das micro-orquídeas? Normalmente todo mundo tinha micro-orquídeas, mas muitas vezes a gente mostrava a catleia, mas a micro-orquídea ela ficava escondida, né? E não é para ser escondida, é para ser mostrada. É uma orquídea também, é uma orquídea maravilhosa e vale a pena a gente mostrar, vale a pena a gente falar. Ela precisa ter um espaço e aí cada vez mais as micro-orquídeas ganhando espaço aí dentro do Brasil. Né, lá fora a gente já tem um espaço muito grande, mas aqui dentro do Brasil a gente está conquistando o nosso espaço. E isso é graças a vocês que nos ajudam aí para que a gente possa divulgar e a gente possa aí mostrar esse universo aí das micro-orquídeas. Isso aí. Agora só um último comentário do Rogério Poteiro. Ele fala sobre a altitude, ele mora em Cunha e terça-feira a umidade estava 10%. Teve que regar 3 vezes. Isso acontece, tá? Não tem jeito. Isso, infelizmente, a gente tem aqui, por isso que muitas vezes essas plantas ocorrem lá, né? E não ocorrem aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar esse ambiente. Né? Então isso que eu acho importantíssimo também, porque não adianta eu trazer uma planta para minha casa e não criar esse microambiente para ela. Eu preciso criar um microambiente para que esse ambiente ele possa ser saudável para essa planta. E aí às vezes acontece isso, dependendo da região onde que a gente está, a umidade ela é muito baixa. E isso acaba tendo que regar mais vezes ou a gente criar alguns artifícios. Aqui em casa, o que eu tive que criar? Por bandejas, né, de plástico, com furo na lateral, com brita e água, para poder manter a umidade. Então isso a gente tem que criar adaptações aí para que o cultivo dentro do nosso ambiente tenha bastante água ou bastante umidade, melhor dizendo. E o Norten Orchids Light disse que te mandou um abraço da Noruega, é teu fã. Ô Norten, da Noruega, pô, um grande abraço, fico muito feliz aí em saber que a gente está conseguindo chegar até aí. Um abraço, meu amigo. Bom, gente,
Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que eu não consegui aí esclarecer, no caso do Facebook, entre lá no grupo, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, eu vou procurar respondê-la aí em breve. E no caso do Instagram, ou deixa ali na barra de rolagem mesmo, né? Ou melhor, né? Eu até prefiro que você mande pelo direct, porque ali o direct a gente consegue selecionar melhor e aí eu já te respondo aí em breve. Tá ok, pessoal? Espero que essa semana eu já consiga responder todo mundo. As perguntas anteriores eu já respondi, já consegui responder tanto o Instagram, Facebook e também agora o YouTube, mas essa semana começa tudo novamente. E semana que vem a gente está aqui de novo. Vamos escolher um tema aí diferente. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema com relação a cultivo de bico-orquídeas, também pode colocar aí no Facebook ou no Instagram e a gente aí tenta fazer para o próximo mês. Um abraço.